Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 4, no verso 17. Obrigado, amores. Quando o texto de Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu me coloquei na condição de pai. Hoje é dia dos pais. E na condição de pai que eu tenho, como pai biológico de 4 filhos, eu senti algo no meu espírito que é muito forte. Porque quando se trata de paternidade, sempre nós identificamos que o nosso pai, ele é o nosso herói. E como dizer isso, que o seu pai é o teu herói se você não tem um pai? Ou se o seu pai, ele não convive com você, se o seu pai já faleceu, ou se você sequer conheceu o teu pai. Como dizer que o pai é um pai herói se você não teve a oportunidade de ter comunhão com os seus pais? Uma das coisas que me tocou muito é que na condição de pai que eu sou, eu olho para os meus filhos e o desejo que há no meu coração é de sempre vê-los felizes. Eu almejo por isso, eu luto por isso, eu brigo por isso, eu trabalho para isso, porque a alegria da minha casa é ver os meus filhos todos felizes. E quando o Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, nós estamos na casa do Pai, amém? Se eu como humano desejo que a minha casa tenha alegria da presença do Todo-Poderoso, desejo que a alegria ela domine todo o nosso entendimento, que nós tenhamos dias maravilhosos, com regozijo. Imagine Deus quando olha para nós e vê um povo que tem a presença dEle, mas às vezes carrega consigo uma tristeza. Olhando para a paternidade de Deus, Ele nos deu esse legado de sermos abençoados. Tem tantas palavras na Bíblia que nos abençoam, que nos motivam, que nos impulsionam a nós vivermos o novo. E quando nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, nós temos que nos alegrar, amém? Independente da circunstância, de como você chegou, como foi o seu dia. Imagina você olhar para Deus e você estar com cara feia diante dEle. Quantos aqui são pai? Quando você vê o seu filho de cara feia, você não fica triste? Fala para mim, sim ou não? Quando você vê seu filho murmurando, seu filho reclamando, você vê o seu filho não tão contente, qual é a tua reação? Você fica feliz com isso? Agora imagine o nosso Pai Deus que nos deu todas as bênçãos. Quando Ele nos vem entrando na casa dEle, um dia dos pais, que Ele é o nosso Pai maior, Ele olhando para nós e nos vendo triste. Será que Ele é merecedor dessa tristeza que nós carregamos conosco, sendo que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos? Amém? Tudo é possível o que crê, a palavra diz. E eu creio que Deus vai manifestar da glória dEle na nossa vida. Se existir alguma tristeza no nosso coração, já caiu por terra em nome de Jesus. Nós vamos ser cheios da presença dEle, porque nós temos um Pai que é um Pai herói. E eu quero falar desse Pai herói nessa noite, amém? Romanos capítulo 4, verso 17, a palavra diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele que no qual creu, e a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que já não são como se fossem, ou as coisas que não existem como se já existissem, amém? Pai, glorificamos o teu santo nome, exaltamos a tua presença e clamamos que o Senhor fale conosco nessa noite pela presença do teu Espírito Santo. Estamos aqui, Deus, desejosos de ouvir a tua voz, e hoje como um pai, fala conosco de um jeito audível, ao qual nós possamos sair daqui cheios da sua glória, e eu clamo pela tua bênção, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Você pode ofertar um glória a Deus a esse Pai poderoso? Se assente, por favor. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem, amém? Como ser um herói sem ter uma referência? Ou como ser um pai se eu não tenho um pai? Como ser modelo se eu não tenho um modelo?
Na vida nós aprendemos tantas coisas, aprendemos o que é certo, aprendemos o que é errado, aprendemos o que é bom, aprendemos o que é mal. A Bíblia nos ensina que nós temos que ouvir tudo, reter aquilo que é bom e tirar de nós aquilo que não agrada ao Senhor. Nessa aprendizagem, como ser um herói se eu não tenho um modelo? Eu não tenho um modelo de herói. O que é um herói? Herói é um indivíduo notabilizado por suas realizações, pelos seus feitos. O herói é um guerreiro, é um homem corajoso. Um herói é aquele que tem abnegação. Herói é um indivíduo capaz de suportar exemplarmente uma sorte incomum. Herói é aquele que sofre, é aquele que passa por infortúnios, é aquele que abre mão muitas vezes do seu próprio entendimento, da sua própria vontade, das suas próprias necessidades, para fazer a vontade dos outros. Herói é o que arrisca a vida pelo dever em benefício ao outrem. Herói é o indivíduo que desperta enorme admiração. Herói, um ídolo. Como eu vou ser um herói se eu não tenho uma referência de um herói? Todos nós aprendemos que o super-herói é aquele que dá a sua vida, aquele que não mede esforço, aquele que nós encontramos repouso, é aquele que vai satisfazer o nosso desejo, é aquele que vai nos proteger, aquele que vai nos livrar, aquele que vai nos abençoar. Quando olhamos para a paternidade de Deus em nós, como eu disse no começo, em João 3,16, diz que Deus, Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O ato de doar o seu Filho por nós, foi o ato mais sublime que já teve na terra, porque Deus, Ele abriu mão do seu Filho. Ele permitiu que o seu Filho, Ele morresse pelos nossos pecados, sabendo que nós somos pecadores, porque Ele queria implantar em nós um pai herói. E às vezes, como que eu tenho entendimento de um pai, se eu não tenho um pai? Como eu posso dar aquilo que eu não tive? Durante muitos anos da minha vida, principalmente se tratando de Dia dos Pais, que hoje é Dia dos Pais, eu gostaria de comemorar o Dia dos Pais com meu pai, mas meu pai já veio a óbito há 32 anos, há 32 anos, é isso? Não sei, meu pai morreu há muitos anos, e como eu gostaria hoje de ter um pai, para desejar a ele feliz Dia dos Pais, para honrá-lo como pai, e me foi abortado isso. E eu vejo ao longo dessa caminhada cristã, quantas pessoas também têm problemas com o pai, porque os pais abandonaram, porque os pais, eles não dão importância, os pais, eles simplesmente, eles somem da sua paternidade. Quantas pessoas também carregam consigo tristeza, dor, angústia, indignação, porque esperavam que o pai fosse um modelo e o pai não é modelo de nada. Aí eu pergunto, como que nós seremos um modelo de um pai herói se nós não temos uma referência? Nosso entendimento humano é que nós não temos referência mesmo, de fato, porque a palavra diz que maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que traz para si mesmo um exemplo, um modelo humano. O homem, ele é falho, o homem, ele vai errar, o homem vai pecar. A palavra, ela nos respalda quando diz que a bênção de Deus, ou a misericórdia de Deus, se renova a cada manhã, porque nós, como seres humanos, na nossa humanidade, nós vamos errar com os nossos filhos, vamos errar com o nosso cônjuge, nós vamos errar com as pessoas que amamos. Um dia eu ouvi um ditado que diz assim, que a ingratidão, ela só vem de uma pessoa que você conhece, ela só vem de alguém íntimo, de alguém próximo, porque a pessoa que não te conhece, não tem como ela devolver a você, ou te dar uma ingratidão, sendo que ela não tem um relacionamento. E na maioria das vezes nós temos conosco essa referência humana de pai, e esquecemos dessa paternidade divina, esquecemos desse poder de Deus, desse Pai celestial, desse Pai abençoador, desse Pai que deu o seu Filho pela nossa vida. Quando o texto de Romanos capítulo 4, verso 17, diz que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, os nossos desejos, como aquilo que nós não entendemos muito bem, mas aquilo que nós gostaríamos de obter. O texto, ele é muito claro. O texto diz assim:
como está escrito: por pai de multidões, nações te constituí, perante aquele ao qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Escute, se você não tem um modelo de pai aqui, no meio secular, um pai biológico, e você andou frustrado pelas suas conquistas, ou você não obteve êxito na sua vida, você acumulou situações que não eram situações boas, favoráveis para o teu crescimento e para a tua mudança de vida, eu quero dizer que você tem um pai no céu, que esse pai no céu, ele manda dizer para você, que você tem que profetizar para as coisas que não existem, como se já existissem. Por isso que hoje eu tenho um entendimento tão lindo em respeito ao meu pai. Ele me deu tudo o que ele podia dar. O meu pai fez pela minha vida tudo que ele podia fazer. O ato mais lindo que o meu pai fez foi quando ele me gerou, independente da circunstância. Ele e minha mãe se encontraram, e ali naquele ato de amor, naquele ato de prazer, eles realizaram um sonho de Deus, que é a minha existência. Aquilo que não existia passou a existir. E como eu posso cobrar do meu pai um carinho, um afeto, uma riqueza, uma herança, se ele não teve isso? E às vezes nós trazemos conosco esse entendimento e negligenciamos essa paternidade em Deus, de profetizar que as coisas que não existem, elas podem existir. Se meu pai não foi um bom pai, o pai, Deus, ele é um bom pai. Se o meu pai, ele não foi modelo, o nosso pai Deus, ele é um modelo. Se eu não encontro no meu pai a fortaleza que eu gostaria de encontrar, em Deus eu encontro todas as forças. Agora nós precisamos transicionar isso para a nossa mente no reino do Espírito, e entender que esse Pai maravilhoso, que nos abençoou com todas as bênçãos, Ele dá uma voz de comando para nós profetizarmos em direção às nossas vidas, que aquilo que não existe possa existir. Se você não foi um bom pai ou não está sendo um bom pai, há tempo para todas as coisas. Então você pode passar a ser um pai de excelência, você pode ser um filho de excelência, uma esposa de excelência, uma filha de excelência. Tudo depende do nosso ato profético, tudo depende de como nós entendemos. É dar vazão àquilo que Deus colocou na sua palavra, profetizar as coisas que não existem como se já existisse. Enquanto nós temos fôlego de vida, nós podemos mudar tudo na nossa vida. A tua voz de comando, aqui no reino físico, ela é respaldada no reino espiritual, porque a palavra diz que tudo que você ligar aqui na terra, é ligado no céu. Então, independente de como você chegou, independente de como você vive, independente das circunstâncias ou dos métodos que você aprendeu, essa paternidade, eu quero dizer que você tem um pai herói, que deu o seu filho em sacrifício, para que você tivesse vida, e a sua vida não é uma vida comum, porque essa vida que nós temos aqui, ela passa, mas a vida com Deus nunca vai passar, porque nós seremos transicionados aqui desse mundo, dessa humanidade, e iremos viver em glória com o Senhor. Então esse Pai, Ele não nos abandonou, esse Pai, Ele não negligenciou do seu poder sobre nós, e sim, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Quando eu tenho esse entendimento, começa a se cumprir na minha vida. Agora, como que eu vou entender isso? Abraão, ele foi considerado o pai da fé, porque Deus fez uma promessa a ele. A promessa que Deus fez a Abraão é que ele seria pai de multidões. Todos nós queremos ser pai de multidões, queremos trazer filhos biológicos, filhos espirituais, queremos ser abençoados. Esse é o desejo que existe no nosso coração, mas nós não temos um entendimento espiritual. O entendimento aqui que Abraão, ele faz resplandecer no nosso entendimento, é que mesmo sem ele ter o êxito da sua conquista, ele acreditava na palavra de Deus. O que nós temos que ter hoje como filhos de Deus, é acreditar que Ele é um pai galardoador, um pai abençoador, um pai que pode manifestar do poder dEle a qualquer momento da nossa vida. Agora, como ser um modelo? O modelo que nós temos que carregar conosco é o modelo de Jesus Cristo, o modelo de Deus, aquilo que Deus ele fez conosco. Olhe para mim, não importa como é que você foi gerado, como é que você foi criado, não importa como você chegou até aqui, o que importa é o que você vai ser daqui para frente, como vai ser o seu futuro. Você tem a opção de você delegar na tua vida como será o teu futuro, como será a tua conquista, como que você vai viver. Tudo isso depende de nós, da nossa voz profética.
é verdadeiramente viver aqui o que diz o verso 17. Eu tenho que fazer com que as coisas que não existam, elas venham a existir. Eu tenho que profetizar, eu tenho que buscar. Quantas situações nós carregamos conosco ao longo das nossas vidas, aprendendo coisas erradas e querendo viver as coisas erradas, como se nós criássemos um mundo. Nós criamos um mundo para nós e não queremos sair daquele mundo. Para que se cumpra a nossa vida, Romanos 12:2, é preciso que a gente saia daquele mundo, saia daquele entendimento, daquela massificação que foi colocada em nós, que foi implantada em nós, aquilo que nós não poderíamos vencer, que nós não seríamos abençoados. Quantas palavras proféticas nós recebemos dos nossos pais, às vezes das pessoas que exercem poder sobre nós, e nós vamos retendo tudo isso em nós, e nós não damos credibilidade a essa voz profética de fazer com que as coisas elas venham a existir. Olhe para mim, Efésios capítulo 1, verso 3, diz: bendito o Pai do nosso Deus, o bendito Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ao qual já criou todas as bênçãos celestiais que existem em Cristo para as nossas vidas. Quando Deus fala aqui todas as bênçãos, não é uma bênção, não é você ser feliz na tua casa e você ser infeliz no teu relacionamento, não é você ser feliz no teu trabalho e não ser feliz na tua casa, não é você ser feliz na igreja e quando você sai da igreja a infelicidade ela te domina. Quando Deus cria todas as bênçãos, Ele delega no reino do Espírito que todas as bênçãos elas podem acontecer em você. Agora nós temos que tomar posse disso, é viver isso. Quantos cultos, quantas palavras, quantas diretrizes nós aprendemos ao longo desses anos, palavras proféticas que nós temos que crer, que nós temos que viver, que nós temos que gerar em nós as bênçãos, os milagres, e nós saímos muitas vezes de dentro da casa do Senhor com o nosso coração ainda arrebentado, não entendemos direito o que Deus quer fazer conosco, porque nós não geramos no reino do Espírito. Olhe para mim, é como se você tivesse o poder aqui na terra de criar o seu mundo, mas não um mundo qualquer, um mundo espetacular, um mundo fantástico, um mundo cheio de bênçãos. Você tivesse o poder da criação. Sabe quando você pega algo para você criar, que você começa a visualizar todas as bênçãos, como que você quer a tua casa, como que você quer o teu carro, como que você quer os teus filhos, como que você quer a tua família. Assim Deus, Ele nos diz aqui nesse texto, que nós temos que profetizar para que as coisas que não existem, elas venham a existir. É tipo eu olhar para a minha vida e não ver muita base naquilo que eu estou falando, mas eu acreditar que a minha voz profética, ela vai criar no mundo espiritual essas bênçãos ao qual eu desejo. Ser um pai herói, ou ser um herói, é trazer conosco a resiliência de passar por todas as provas, todas as lutas, todas as guerras, crendo nesse Deus poderoso, que tudo isso que nós estamos passando, é para que o nome dele seja glorificado. Filipenses capítulo 4, verso 13 diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, quando ele diz isso, ele diz de uma forma bem objetiva, porque ele diz no texto, no verso 11, que ele aprendeu a viver bem com abastança e com fartura, que ele aprendeu a viver bem com lutas, com paz, com guerras e com vitórias. Ele aprendeu a viver bem porque ele podia todas as coisas naquele que fortalece ele, e quem fortalecia o apóstolo Paulo era o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para nós, para o nível de conquista que nós estamos tendo, para o nível de êxito dentro da nossa casa, para as mudanças que nós queremos transicionar para as nossas gerações, eu preciso crer que Deus, Ele já me abençoou, mas eu preciso ser profeta da minha vida, eu preciso profetizar que todas as bênçãos, elas já existem em mim. O texto de Hebreus, capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós temos que esperar aquilo que a nossa alma deseja, porque a palavra diz também que assim como a nossa alma, assim como nós nos imaginamos, assim nós somos. Então, se eu quero ser um herói para a minha geração, se eu quero viver dias abençoados, dias felizes, dias cheios da presença de Deus, eu preciso me ver dessa forma, eu preciso viver isso, mesmo que não exista.
Mesmo que eu não tenha um modelo aqui na terra, eu preciso pegar esse modelo do céu e transicionar ele aqui para a terra. Eu fiz um tempo desse aqui na igreja, um seminário chamado A Senha, não sei se alguns participaram. Esse seminário A Senha, ele fala muito sobre paternidade, e uma das coisas que eu aprendi é que 80% dos traumas e dos bloqueios que nós sofremos ao longo da nossa vida é pela paternidade, pelos nossos pais. O nosso pai, ele é responsável em nos travar, em nos bloquear em 80% dos bloqueios que nós sofremos. Existem muitas pessoas que, quando se trata de pai, quando fala paternidade, quando fala pai herói, ou quando chega o dia dos pais, as pessoas, em vez delas regozijarem, elas se entristecem, porque elas tiveram problemas na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, porque não é fácil você lidar com alguém que você quer que seja modelo, e a pessoa às vezes não ser um modelo na sua vida. Não é fácil também você estar na tua casa esperando que o teu herói, que ele entre e ele chegue, mesmo cansado do trabalho, e ele vai te dar um beijo, ele vai brincar com você, ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Não é fácil, e às vezes os pais, eles chegam e eles nos ignoram. Hoje ainda mais, com o celular, muitos pais já não dão mais atenção ao seu cônjuge, aos seus filhos, porque o celular tomou o espaço ou o tempo dos pais, e assim a vida, a cada dia, ela está pior do que antigamente. Antes, nós tínhamos tempo para sentar e conversar com os nossos pais, nós tínhamos tempo para aprender com os nossos pais. Hoje, o que os nossos pais falam para nós, muitas vezes, é banal, a gente não acredita, não dá credibilidade, porque os nossos pais, eles são antiquados, os nossos pais, eles são caretas, o que eles falam não tem muito fundamento para as nossas vidas. Me disseram uma frase que eu guardei comigo, e eu só pude entender ela depois que eu tive os meus filhos. Um dia o Senhor falou para mim assim: você só vai entender seu pai o dia que você for pai, você só vai ter responsabilidade de pai o dia que você tiver um filho. Olhando para a minha vida e olhando para tudo que Deus fez, nós só conseguimos entender o coração desse Deus maravilhoso como pai o dia que nós o recebemos, o dia que nós entendemos que Ele nos ama independente de qualquer coisa, o dia que nós deixarmos o Espírito Santo entrar em nós e transicionar essa paternidade e começar a materializar tudo aquilo que nós queremos ser, que nós desejamos ser. É o dia de glória para Deus, porque aí nós vamos saber que Deus verdadeiramente Ele está presente nas nossas vidas. Hoje eu vi um vídeo de um homem que ele ia levar a sua filha, eu não sei se você já viu esse vídeo, ele ia levar a sua filha na escola todos os dias. E quando ele chegava, tinha uma menininha que estava na grade, que falava para ele que o pai dela era mais bonito que ele, e no outro dia falava que o pai dela era mais rico que ele, que o pai dela tinha um carro melhor que o dele. Esse homem quase foi surtando, pensando que era um bullying que a menina estava fazendo. Aí um dia ele viu o pai dessa menina ir buscar ela na escola. Era um homem que tinha um carro inferior ao dele, era um homem gordinho, careca, mas a forma que aquele homem tratava aquela criança, o zelo, o jeito de brincar, o jeito de ouvir, o jeito de respeitá-la, tornou aquele homem o herói para aquela menina. Então tudo era melhor. Olhando para nós, o dia que nós tivermos essa identidade de Deus nas nossas vidas como o nosso verdadeiro Pai, nós vamos começar a entender o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos livra, o quanto Ele nos abençoa, e o quanto Ele sacrificou para que nós entendêssemos desse amor. E se nós temos um herói, o herói é esse Deus todo-poderoso, que não deixa faltar nada na nossa vida, esse Deus tão amoroso, que é capaz de dar, de sacrificar, para Ele nos ter. Quando eu tive esse entendimento, eu comecei a ver a forma, mesmo eu errado, o quanto que Deus me abençoa, mesmo eu fazendo coisas que não agradam a Deus, o quanto que Deus, Ele me presenteia, o quanto que Deus, Ele me ama, o quanto que Ele me mima. Tudo isso porque eu tenho no meu coração esse Deus poderoso como o meu verdadeiro herói, e Ele não é merecedor das minhas angústias, Ele não é merecedor das minhas frustrações, Ele também, eu não posso atribuir a Ele nenhum tipo de ingratidão pelas minhas insatisfações, e sim, eu tenho que glorificá-lo. Hoje, quando Deus me convidou
para nós celebrarmos a Ele. Ele disse para mim: eu não quero mais ser o motivo de choro, o motivo de lamento. Eu não quero que as pessoas, elas me vejam só como esse Deus da necessidade. Eu quero que as pessoas me entendam como o Deus da celebração, o Deus da festa, o Deus que regozija quando vê um filho contente, um filho conquistando, um filho sendo abençoado. E olhando para mim, eu não tenho motivo nenhum para reclamar, nenhum. Hoje pela manhã eu passei por uma situação e eu comecei a pensar na minha vida, e eu lembrei de um amigo meu que está entubado no hospital há 10 dias, começou a fazer agora hemodiálise, porque os rins estão paralisando, e eu comecei a olhar para a família dele. Ele é um pai, eu comecei a ficar convalescido daquilo, que ele foi trazendo um aperto no meu coração, e olhei para mim, eu falei: poxa, eu tenho tantas coisas. Meu time ontem foi campeão paulista. Você pode achar que não tem mundial, mas foi campeão paulista. Ontem inauguramos a minha empresa. Hoje é dia dos pais. Eu acordei hoje 10 horas da manhã, feliz, dei aquela espreguiçada tão boa. Olhei e falei: poxa, deve ser meio-dia. Era 10. Eu dormi bem, acordei com saúde. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho conquistas. Eu estou falando de mim para você, mas e você, como é que você levantou hoje? Às vezes você murmurou porque não tinha o que você gostaria de comer, ou porque você não recebeu parabéns, feliz dia dos pais, ou porque o seu pai não está aqui, você não pôde presenteá-lo, ou estar com ele, ou fazer um churrasco com ele, ou seu pai esteve ausente durante todo esse tempo, e você traz com você essa dor de que o meu pai não está presente. Escute, o seu pai não é o seu modelo, o seu modelo é Jesus Cristo. O seu modelo é o Pai Celestial. Independente das coisas que você passou ao longo dos anos, você também fez coisas erradas, assim como eu também fiz. O humano, nós podemos esperar tudo dele, mas de Deus nós temos que esperar essa paternidade, esperar esse amor. Se a pessoa que está ao seu lado, ela não está correspondendo com as suas necessidades fisiológicas, necessidade material, emocional, afetiva, escute, não se dê por vencido. As bênçãos de Deus, elas já foram constituídas para você. Deus, ele já separou todas as bênçãos, e a maior bênção é você ter essa paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz que entra no teu coração e muda toda a tua história, que te transforma, que te traz alegria, que te faz entender que tem gente que está pior que você, que te faz compreender que se até hoje não deu certo, não foi porque ele não quis, foi porque nós não fizemos da maneira exata, da maneira correta, como deveríamos fazer. Nós damos voz de comando para nossas almas todos os dias. Todos os dias, quando eu levanto, eu já começo a definir o meu futuro, e o meu futuro ele é definido dia após dia. Você vive a vida que você vive porque você quer. Você tem as conquistas que você tem porque você planejou essas conquistas. A tua vida ainda continua nesse mundo que você criou porque você não tem coragem e ousadia para sair desse mundinho, para viver o extraordinário, para viver as bênçãos de Deus, para ser verdadeiramente mais que vencedor, para ser abençoado verdadeiramente. Tudo isso se cumpre em nós, nesse texto. Nós, como filhos de Deus, precisamos visualizar e profetizar as coisas que não existem, como se elas já existissem. O dia que você entender esse versículo, no teu espírito, não é na tua alma, porque na tua alma você já começa a se incapacitar. É como se você criasse em você uma autossabotagem, você vai minando que você não pode, que você não vai, que você não quer. O dia que você entender no espírito o quanto Deus ele te ama, e você profetizar em espírito e criar as coisas que não existem como se já existissem, a tua vida vai ser uma vida melhor. A tua vida vai ser uma vida cheia de glória. Escute, você já cantou um louvor dizendo assim: eu vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Não cantou isso? E por que nós murmuramos? Nós só cantamos de boca e murmuramos na nossa alma, porque nós não damos valor a essa paternidade, esse herói. O nosso Pai do céu, ele é um herói.
Ele nos escolheu mesmo sabendo quem nós somos. Ele nos predestinou e Ele nos capacitou, independente da circunstância. Ele nos escolheu para nós sermos portadores do seu poder, da sua glória, portadores da presença do Espírito Santo. E o que Deus quer falar conosco hoje é que a nossa vida pode ser diferente, amém? Você pode ser um modelo, você pode ser referência. Tem pessoas que não têm ligação sanguínea com você, mas quando olharem para você, vão ver Deus agindo na sua vida e vão querer ter você como um modelo. Assim como às vezes eu posso não ser modelo na minha casa, para os meus filhos, para minha esposa, ou para minha mãe, ou para os meus irmãos, ou até mesmo na minha empresa, mas eu sei que eu tenho sido modelo para muitas pessoas, e eu sei que esse Deus que habita em mim, que tem me enchido com o poder dele, faz com que a minha boca desse altar seja uma boca profética, e essa boca profética materializa aquilo que para você não existe, como se já existisse. Eu quando olho para você, eu não desejo mal, é o que diz Jeremias 29, eu bem sei o pensamento que tem a vosso respeito, não é pensamento de paz, não é pensamento de mal, e sim de paz. Eu quando olho para você, eu vejo você como um homem mais sucedido, mais bem sucedido dessa igreja, como o homem mais próspero, mais avivado. Eu vejo você como a mulher mais sábia, a mulher mais perfeita que Deus colocou aqui na terra. Eu quando vejo você como igreja, eu vejo vocês todos santos, cheios da presença do Espírito Santo, vivendo a glória de Deus aqui, coisa que muitos não conseguem viver. É assim que eu te vejo, porque a palavra diz, assim como eu imagino na minha mente, no meu coração, assim eu sou. Então eu profetizo que você é bem-aventurado, que você é cheio de vida, que você tem paz, que você tem alegria, que a tua casa é a melhor casa, que a tua vida é a melhor vida, que você vive o melhor. É assim que eu vejo. Olhando para a igreja de Jesus, é assim que eu te vejo. Eu não te vejo como uma pessoa comum, uma pessoa que murmura, uma pessoa que desiste, uma pessoa que não traz consigo essas conquistas, essas bênçãos, mas eu te vejo como mais que vencedor. É assim que eu te vejo, porque eu quero profetizar as coisas que não existem como se já existissem. Se você não tem paz no seu lar, eu já começo a ver a paz reinando dentro da tua casa. Se você não tem provisão financeira e você não tem recursos financeiros para você conquistar os seus objetivos, eu já vejo você como o mais próspero dessa igreja, o mais próspero da tua família. Se você ainda não está resolvido a tua área sentimental, eu já vejo você abençoado e profetizando as bênçãos sobre a sua esposa e os seus filhos. Se você ainda não tem o teu cônjuge, eu já profetizo você casando e enchendo essa igreja de filhotinhos. É assim que eu te vejo, bem-aventurado, cheio de bênção, cheio do poder de Deus, porque eu tenho um modelo. O meu pai é um pai herói, um pai que me abençoa, um pai que derrama todas as bênçãos sobre minha vida, e assim eu vejo na sua vida também, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Esse texto de Romanos 4,17, Deus, na minha e na sua vida, Ele chama a existência aquilo que não existe. Esse Deus, Ele é muito poderoso. Quando Ele olha para nós, Ele não olha para as nossas limitações, mas Ele olha pelo poder dEle, para o que Ele pode fazer, porque nós trazemos conosco, nós carregamos conosco situações que agradam a nossa alma, mas quando Deus olha para nós, Ele derrama sobre nós aquilo que agrada o seu espírito. Deus conhece você, Ele sabe das suas necessidades, o que Ele quer tornar em você, na sua vida, é um modelo para a sua geração. As pessoas vão te olhar na sua velhice e vão poder dizer, aquele ou aquela era um homem, era uma mulher de Deus. Aquele, eu vi verdadeiramente Deus
usando a vida dele, eu vi Deus abençoando ele, eu vi Deus transformando ele. Esse é um modelo de um herói. Nós sermos um herói não para nós, mas sermos um herói para Deus, porque Deus, quando Ele olha para nós, olha só, herói, indivíduo notabilizado por suas realizações, pelos seus feitos, pela sua ousadia, pela sua coragem, pela sua abnegação, o indivíduo capaz de suportar infortúnios, sofrimentos, um indivíduo capaz de passar por essa vida, assim como o apóstolo Paulo, glorificando ao Senhor, independente das suas crises emocionais, financeiras, afetivas. É isso que Deus quer ver em nós. Se existe um herói aqui, que Deus quer elevar, que Ele quer alavancar, sou eu e você, porque quando Ele nos olha, Ele não nos vê como os nossos olhos nos veem, mas Ele nos vê com o seu olhar de Pai poderoso. Mas uma coisa que Deus me diz, é que nós temos que parar de nos vitimizar, parar. Eu não posso ser vítima das minhas circunstâncias, ou das minhas ações. Eu tenho que sim, ser um modelo, não um modelo comum, mas um modelo de um herói, que passa pela prova verdadeiramente dando glória a Deus, que vive dias perfeitos aqui na terra, honrando e glorificando ao Senhor. Isso é o que Deus quer de nós. Por isso que no texto, não importa como foi a tua vida, esse Deus que chama a existência aquilo que não existe, o que importa é o que vai ser o teu futuro, como que você vai se ver no teu futuro, na sua velhice, qual vai ser o seu modelo, como que as pessoas, elas vão te olhar. Provérbios 27:3, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Nessa noite, eu e você, nós temos que pensar como nós seremos, como vai ser o meu futuro, como vão ser os meus filhos, como vai ser minha casa, como vão ser as minhas conquistas. Eu tenho que visualizar o meu futuro, eu tenho que olhar para a minha vida, e não me contentar com o que eu tenho hoje, mas querer o melhor, amém? Você precisa materializar isso, chamar a existência o que não existe, como se já existisse, amém? Feche seus olhos. Você como pessoa, como humano, como que as pessoas te veem? Qual é o modelo que elas te veem? O modelo humano, ele agrada a você? Esse modelo que você está sendo, ele te agrada? Agora, como filho de Deus, como que você se vê? Como que Deus, ele vê você? Por todo o poder dele que tem sido derramado na sua vida, como que você carrega esse poder de Deus, essa glória de Deus? Quais são as áreas da sua vida que você precisa que mude, para que você seja esse modelo de glória, modelo de herói? Esse Deus poderoso, esse Pai maravilhoso e misericordioso, Ele está aqui nessa noite. Se nós aprendemos coisas que não agradam ao seu coração, nessa noite Ele vai trazer conosco algo lindo, nobre, maravilhoso, poderoso, que pode mudar toda a nossa história, que pode mudar o contexto que existe em nós. Então, se você quer algo de Deus nessa noite, fale com Ele. É dia dos pais, peça um presente ao Pai. Em vez de você dar um presente, peça um presente a esse Pai maravilhoso. Peça para esse Pai poderoso Ele manifestar da glória dele na tua vida e encher o teu coração. Você tem acesso. Deixa Deus falar com você em nome de Jesus.